João Felipe Lolli está me chamando. Ô Lolli, muito boa tarde. Como é que está a situação aí em Juiz de Fora, meu amigo? Oi, William. Boa tarde a você e a quem nos acompanha. Confirmando 1h14. A gente segue aqui no Parque Bournier, William, onde terminou há pouco uma entrevista coletiva com forças de segurança, atualizando os trabalhos por aqui. Houve uma atualização importante que a gente precisa registrar aqui no Itatiaia agora, que é a seguinte: aumentou o número de mortes sem que se diminuísse o número de desaparecidos. E eu vou explicar. Esse número de mortes, que era 58 até o meio da manhã, foi atualizado para 62. E essa atualização se deve a mortes que ocorreram de pessoas socorridas com vida, mas que às vezes algumas horas, alguns dias depois de tratamento ali no hospital, infelizmente não sobreviveram. Então o número agora de mortes em Juiz de Fora é 62 mortes, com 3 pessoas ainda sendo procuradas, uma delas aqui onde a gente fala, no Parque Bournier, a pequena Sofia. A outra vítima também é uma criança, o Pietro, que é procurado no Paineiras, e uma terceira vítima em Juiz de Fora, que é buscada, se chama Cristiano, é um adulto, um homem de 46 anos de idade. Os bombeiros seguem procurando por essas vítimas aqui em Juiz de Fora, e em Ubá, onde foram registradas 6 mortes, são 2 as pessoas procuradas, e lá, William, existe o empenho de drones e de cães farejadores para buscar essas vítimas que foram carregadas pela enxurrada e foram levadas pelo rio Ubá. Então não há uma localização precisa de busca, por isso um empenho maior de recursos, inclusive com o sobrevoo de drones, com capacidade inclusive para localização térmica, o que pode ajudar na procura dessas vítimas. Sobre essa coletiva, William, eu tenho mais informações para trazer, mas antes eu queria te ouvir, porque é preciso ficar bem claro esse aumento no número de mortes sem que os desaparecidos diminuam, e acho que essa mensagem ficou bem esclarecida, correto? Sim, Lolli, e é uma preocupação, né? Porque a gente que, você principalmente, que ficou mais tempo, né? Tá desde o início aí, né? Hoje a gente já tem uma mudança no cenário, o chão, ele já está mais limpo, né? Você vê que a área de trabalho onde o Lolli está mais fácil para as equipes, mas a gente não esperava uma notícia dessa com o aumento do número de mortes, né? É muito preocupante quando você faz a comparação, como ele falou, sobre o número de desaparecidos e pessoas mortas, e esse número de desaparecidos ele não diminui, mas aumenta o de mortes. Então a tragédia só fica cada vez mais pesada. E aí, Lolli, eu queria aproveitar, antes de você trazer a informação a respeito, né, dessa coletiva, Lolli, do que você já viu até agora aí em Juiz de Fora, em Ubá, Matias Barbosa, Lolli, você consegue mensurar, né, ou passar para o ouvinte da Itatiaia o quanto a gente vai gastar? Ou será que é possível, Lolli, recuperar essas áreas que foram devastadas, porque são áreas imensas? Aí do seu lado esquerdo tem uma construção, né? Tudo ali tá interditado pela Defesa Civil, e são várias casas, Lolli, do teu lado direito, do lado esquerdo. Então, assim, a gente precisa reassentar essas pessoas, obras de contenção. Fica difícil, Lolli, pra gente passar para o ouvinte da Itatiaia a dimensão dessa tragédia, não só nas vidas que se perderam, como também no bem material, e eu não sei como é que a gente vai conseguir recuperar tudo isso, meu amigo. A gente tem um somatório enorme de danos estruturais, William, e a gente ouve das autoridades e tenta somar ali uma estimativa daqui, outra dali, mas não é possível ainda quantificar um valor para recuperar estruturalmente a cidade. Mas eu tenho um número para trazer para você. Uma estimativa preliminar da Defesa Civil Nacional aponta 300 residências com algum tipo de dano,
muitas dessas residências não podendo ser novamente habitadas. As que foram parcialmente destruídas vão ter que ser demolidas o restante da sua estrutura. Esse número de 300 residências, que é preliminar e deve ser aumentado com dados de Ubá e Matias Barbosa, para 300 residências a estimativa é de 55 milhões de reais para a construção de novas habitações, uma estimativa do governo federal para habitações que são padrão dos programas de habitação do governo. Então a gente já tem aí um valor que é enorme, sem contar no que é necessário para o recapeamento das vias, para o restabelecimento, de estruturas de energia, de água. Em Ubá, muitas pontes afetadas, porque o rio Ubá subiu muito em áreas urbanas, então essas estruturas também acabaram danificadas. Também aqui em Juiz de Fora isso aconteceu nas pontes sobre o rio Paraibuna. Então, assim, não há no momento um número a ser apresentado, mas vai ser necessário um empenho, entre outras questões, o empenho financeiro dos gestores aqui do município, do governo do estado e também do governo federal. E aí, Loli? Eu vou fazer uma comparação, porque entenda uma coisa, o Loli está falando em aproximadamente 300 residências. No Novo Bento, lá em Mariana, foram 250 casas de forma aproximada, um novo bairro que construíram, lembra? Então o que a gente tem que fazer em Juiz de Fora é como fizeram no Novo Bento, amigo. Mudar, criar um novo bairro, um bairro planejado, acolhendo essas pessoas que perderam as suas casas. E a grana vai vir de onde? Tem que vir da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Então a gente não pode permitir nenhum tipo de briga agora, ou rivalidade por causa de partido, de ano eleitoral. A gente tem que fazer o trem andar. Como a gente tem as dificuldades, e as reclamações da turma do Novo Bento, que mudou, olha, em função da tragédia, mudou a nossa parte cultural. Nós antigamente abríamos a nossa porta, tinha os passarinhos cantando, eu cozinhava no fogão a lenha, agora a casa é diferente. Então, mas enfim, eu vou fazer o quê? Eu tenho 300 casas no mínimo que eu preciso mudar a vida dessas pessoas. Então a gente vai precisar de grana para poder reassentar. Ou então vai fazer o quê? Vai largar a pessoa a sua sorte, a sua própria sorte e dane-se? Não. E vamos mudar esse bairro, Loli. Agora, o que mais eles falaram nessa coletiva, hein, Loli? A gente teve outros destaques aqui das forças de segurança. O Procurador-Geral de Justiça disse que vai solicitar ao Conselho Nacional do Ministério Público a permissão para direcionar o valor de multas aplicadas pelo Ministério Público a ações de reparação aqui na região. Nós tivemos a informação de que cerca de 50 detentos devem atuar sob supervisão da Polícia Penal no apoio à limpeza e à retirada de escombros e de lama das ruas. E tivemos também a informação, que eu inclusive até já destaquei, do empenho maior de estrutura e de material humano para a busca dos 2 desaparecidos em Ubá, que preocupam muito as forças de segurança, William, porque é um desaparecimento diferente daqueles que estão aqui sob os escombros. São pessoas levadas pela força da água, e aí essa é uma estratégia diferente para resgatar essas 2 pessoas e permitir que as famílias deem um enterro digno e façam a sua despedida da forma mais adequada. A gente segue por aqui, William, porque essa procura continua aqui no Parque Burnier, no Paineiras e no bairro Linhares, 3 localidades aqui de Juiz de Fora, e qualquer novidade a gente volta aqui no programa. Aí no JK onde você está, me tira uma dúvida, porque nós tínhamos de 13 a 14 pessoas desaparecidas, eu lembro que encontraram 2. A gente tem um número aí, nesse local onde a gente está acompanhando, que tem pelo menos 3 pontos de trabalho desde segunda-feira à noite, já limparam a parte de baixo, mas ainda tem muito entulho, Quantas pessoas ainda estão sendo procuradas nesta região, Loli? Aqui a pequena Sofia é uma criança. A Sofia foi soterrada pelos escombros e é o corpo dela que está sendo procurado aqui neste local. A gente lembra, aqui foram 12 residências destruídas, 20 pessoas soterradas. Num primeiro momento 13 procuradas, aí esse número foi diminuindo à medida que os trabalhos dos bombeiros avançavam, e agora aqui neste local apenas a pequena Sofia. Okay. No Paineiras o Pietro, uma criança de 10 anos, e no bairro Linhares a procura pelo Cristiano, um adulto de 46 anos de idade. Então, Sofia, Pietro e Cristiano.
Ok, Loli, obrigado pela informação. Qualquer novidade, você me chama aqui, tá? Obrigado pela gentileza e bom trabalho para você aí. A equipe do Loli, o cinegrafista, toda a turma. Registra, Loli, por favor, quem é que tá na tua equipe aí, só pra gente dar o crédito, em função do esforço que vocês estão aí. Eu sei que não tá fácil, meu amigo. É importante a gente lembrar sempre, né, William, que jornalismo não se faz sozinho, né? O Anderson Porto é o cinegrafista, a Thalissa Lima é a repórter da Itatiaia Digital e o Orlando Amarante é o motorista que compõe a nossa equipe. Nós temos também um trabalho em parceria com a Daniela Malman, da CNN. Ok, obrigado, Loli, bom trabalho. Cumprimentando você, eu cumprimento a toda a nossa equipe em campo.